Boa noite a todos, paz de Jesus nos envolva sempre, hoje e sempre. Se quiser acender tudo para ninguém dormir, Jorge, pode acender, porque eu não vou usar a show nem nada, né? Porque às vezes vai ter um soninho na meia luz, né? Então, antes de começar, queria dar os recadinhos do coração, que o Jorge veio me lembrar, de agradecer a todos que ajudaram com a nossa tarde da pizza, seja contribuindo com ingredientes ou com dinheiro para que fossem comprados os ingredientes, com doações, seja na mão de obra na hora de fazer, seja comprando, né? Sempre tem aqueles que compram e doam, embora paguem a pizza, deixam para vender de novo, né? Então, agradecer a todos que de alguma maneira nos ajudaram. Foram mais de 250 pizzas, né, Jorge? Oi? Foram mais de 250 pizzas, né? 235 pizzas. 235? Não chegou a 250 então, mas ainda assim é um excelente número, né? E nos ajuda com as ações sociais da casa. E hoje eu estou voltando, né? Minha primeira preleção de 2025, estamos em março e eu estou voltando só hoje. E eu vou falar hoje sobre o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. E o capítulo 9 é o Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Esse ano foi combinado, né, com os preletores que nós falaríamos do Evangelho capítulo a capítulo, para fazer uma introdução a ele, né, um estudo, estimular o gostinho de todo mundo pegar e abrir o Evangelho, fazer a leitura em casa. Porque assim, quando a gente olha o Evangelho, ele tem vários subitens em cada capítulo. Então, para falar do capítulo inteiro, a gente chegaria aqui e demoraria. Que tem pano para manga, né? Porque tem várias passagens, tem várias instruções dos Espíritos, todos os capítulos tem, né? E nunca é uma só, sempre são várias, e a gente poderia fazer uma preleção sobre cada trechinho do Evangelho, né? Tem muita coisa que a gente pode se aprofundar e pode buscar, trazer para o nosso dia a dia. Então é óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de conseguir falar o capítulo inteiro para vocês, mas eu vou tentar trazer a essência, né, do que esse capítulo nos traz. Então eu vou ler o primeiro trechinho dele. Bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Mateus capítulo 5, versículo 5. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, versículo 9. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão merecerá condenação no juízo. Aquele que disser a seu irmão raca merecerá condenação pelo conselho, e aquele que lhe disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Mateus capítulo 5, versículos 21 e 22. Todos os capítulos do Evangelho começam com uma pequena citação, ou algumas, como nesse caso, de um trecho do Novo Testamento, palavras de Jesus, ensinamentos de Jesus. E aí vem toda a tradução desses ensinamentos para a visão espírita. E aí a gente fala: bem-aventurados os brandos, bem-aventurados os pacíficos, e vamos condenar todo mundo que trata mal o seu irmão, que pensar mal do seu irmão, que falar raca ao seu irmão, que falar és louco ao seu irmão. Mas uma palavra é mais do que uma palavra, e a gente sabe disso. Raca, para os hebreus naquela época, era sinônimo de homem sem valor. E sempre que eles usavam essa palavra, era acompanhado de uma cusparada no chão. Era um xingamento forte, assim, né? Não era um palavrão, mas era um xingamento forte. Você estava realmente mostrando desprezo por aquela pessoa a quem você dizia isso. E por que então merece condenação? Porque mais importante do que a palavra é a intenção de quem fala. Porque eu posso ser doce na minha aparência, eu posso ser fofa,
Nossa, ai, amiga! Você chega, né? E é aquela falsidade que destila no veneno. E pelas costas você está enfiando a faca na pessoa. Então, tudo que a gente pensa, né? Quando pega as falas, as passagens de Jesus, todas elas são envoltas em alegorias. Ele falava por parábolas, ele queria que a gente compreendesse o sentido mais amplo, mas ele permitia que cada um compreendesse conforme o seu momento. E aqui ele fala de maneira forte, porque eram ofensas fortes para a época, né, para a cultura daquele povo e tudo mais. E o que faz você usar uma ofensa dessa contra alguém? É a sua intenção, é aquilo que está poluindo, enegrecendo o seu coração. É aquilo que está aqui dentro, te corroendo de uma forma negativa. E nós estamos aqui para quê? Para aprender a ser como Ele. Brandos, pacíficos, caridosos, para pôr em prática a lei do amor, que foi a lei que Ele veio nos ensinar. E aí o que significa ser brando? Afável, dócil. Uma pessoa branda, ela não é rígida nem severa. O que significa ser pacífico? É uma pessoa sossegada. Amigo, eu gostei do significado do dicionário. É um amigo da paz e da ordem. Ah, mas então se eu vejo coisa errada, eu tenho que deixar, em nome da paz e da ordem, eu tenho que deixar tudo quieto. Gente, aqui a gente tem que lembrar que nós não estamos aqui só para receber, né? A gente tem que ter ação na nossa vida, ao longo da nossa jornada. Mas quais são as nossas ações? Quais são as nossas condutas? Aí aqui eu vou usar um termo que não é usado por Jesus, mas que a gente precisa lembrar na vida. Que batalhas eu vou escolher lutar? Que batalhas são merecedoras de me engajar ali, porque nem tudo vale a pena. Eu preciso ver os prós e os contras. Então, ser brando, ser pacífico, é ser uma pessoa calma, uma pessoa que consegue mensurar e perceber o valor e o tamanho, a real proporção das coisas que acontecem. Eu preciso ser paciente. Nem tudo acontece do jeito que eu quero ou no tempo que eu quero. Quantas e quantas vezes a gente espera alguma coisa, mas a gente não recebe o que a gente quer, a gente recebe o que a gente precisa. E muitas vezes, recebendo o que a gente precisa e não era o que a gente estava pedindo, a gente consegue conquistar mais para frente o que a gente queria. E para isso a gente precisa ter paciência, a gente precisa ter resignação. E aí aqui nesse capítulo ele fala sobre a resignação e a obediência. São importantíssimos. O que é resignação? Aí eu trouxe todos os significados. Resignação, aceitar o sofrimento sem se revoltar. Porque tudo bem, a gente vai sofrer um mundo de provas e expiações. Então vão ter coisas que vão nos machucar em maior ou menor grau, conforme o nosso merecimento, conforme a nossa conduta. Mas vão ter coisas que vão nos ferir. A perda de um ente querido nos fere. Não conseguir fazer a viagem que eu quero. Poxa, eu sonhei tanto, juntei tanto dinheiro. Aí quando eu ia comprar, meu carro quebrou, eu tive que trocar de carro, eu tive que mandar no mecânico, mas não deu para comprar a viagem. Você tem que fazer escolhas, né? E às vezes é chato, seria bom se a gente pudesse ter tudo, o melhor de todos os mundos. E não é assim. A gente faz escolhas. Deus nos deu o livre-arbítrio para que a gente faça essas escolhas de forma consciente. E aí entra ser brando e pacífico. Eu estou fazendo escolhas, eu estou prestando atenção ao que está à minha volta, eu estou dando o valor ao que merece valor, ou eu estou indo no instinto, no impulso?
Mesmo que depois eu me arrependa e tente reparar. Mas o que está me comandando? Os meus instintos ou o meu arbítrio? O arbítrio, ele é dado pela razão. Você olha e faz uma escolha. E aí a gente, para fazer escolhas, precisa sim ser brando, pacífico, respirar para poder analisar, para poder decidir com mais assertividade o que a gente vai fazer na nossa vida, que caminho a gente vai tomar na nossa vida. Afinal de contas, uma vez que somos todos cristãos, estamos todos aqui reunidos numa casa cristã, buscando nos melhorar, seguindo o exemplo dele, subentende-se que todos nós já fizemos uma escolha inicial. Quer dizer, esse cara é um cara que vale a pena seguir. Então a gente precisa tentar olhar para as coisas como ele olharia, com a mansidão que ele olharia, com o cuidado e o carinho que ele olharia. Porque quem levanta a mão para a gente é tão imperfeito quanto a gente. E com certeza, da mesma forma que a gente fica bravo com os outros, muitos ficam bravos conosco. Com as nossas ações, com as nossas escolhas, com o nosso jeito, com o santo não bateu. Estamos todos aqui no mundo de provas e expiações. Não sou só eu. Todo mundo está num mundo maravilhoso e eu sou a única sofredora. Não. Cada um aqui tem a sua cruz. Cada um aqui tem a sua prova. É diferente, são caminhos diferentes. E aí entra o ser brando e pacífico. E quando se é brando e pacífico, a gente consegue ser mais facilmente resignado e obediente. E aí eu achei lindo uma frase que tem aqui no Evangelho, porque obedecer é submeter-se à vontade dele. No caso quando nós estamos querendo seguir Jesus como nosso exemplo, nós estamos nos submetendo à vontade de Deus. E resignação é aceitar o sofrimento sem revolta. E aí eu achei essa frase que tem aqui nesse capítulo linda. A obediência é o consentimento da razão. Por exemplo, meu chefe falou: você tem que fazer esse relatório e entregar hoje até o fim do dia. Eu tenho que fazer isso porque eu não posso perder o emprego, eu tenho conta para pagar. Eu não concordo. Eu estou fazendo na força do ódio. A energia que eu estou botando naquele trabalho pode ser horrorosa, mas a minha razão diz: eu tenho que entregar esse relatório. Eu vou lá, faço e entrego. Obedecer não significa que o meu sentimento é brando e pacífico. E aí, a resignação é o consentimento do coração. E essas duas coisas precisam andar juntas dentro de nós. Eu preciso obedecer a Deus sem a revolta. Existem momentos na vida que a gente precisa tomar ações mais firmes, sem dúvida. Mas quando a gente pensa na vontade de Deus, em seguir a Deus, obedecer a Deus, a gente precisa ter esse cuidado. A minha razão diz que eu tenho que fazer isso aqui. Mas por que eu tenho que fazer isso aqui? É só porque eu não quero ir para o inferno? Estou usando aqui uma analogia, tá, gente? Só porque eu não quero queimar no mármore do inferno, nem dizer na novela? Ou não, porque eu entendo que tudo tem um objetivo. E se eu estou passando por isso, alguma coisa eu preciso aprender daí. E se eu não observar com cuidado, vai passar batido. Quando eu percebo que por mais triste ou penosa que seja uma situação, passar por ela de forma resignada me permite mais facilmente aprender o que eu preciso aprender com aquela situação, é mais fácil se resignar. Porque se eu conseguir aprender, eu não vou precisar passar por isso de novo. E às vezes vem a mesma prova com uma nova roupagem.
mas a gente fica vivendo a mesma coisa de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Um ciclo interminável, uma repetição, um loop infinito. Enquanto eu não parar, olhar e entender o que eu estou precisando entender, eu vou passar por aquilo de novo. Muda a roupagem. Muda o protagonista que está me fazendo passar por aquilo. Mas eu vou passar. Porque alguma coisa eu preciso aprender. Se eu preciso ser paciente, vão surgir situações que mexem com os meus nervos. E aí eu é que preciso aprender e respirar. Pode ser um filho que vai me despertar esse nervo. Pode ser um colega de trabalho. Pode ser um funcionário meu. Pode ser meu marido. Pai, mãe, uma fechada no trânsito. Mas vão surgir situações, de novo e de novo, em que eu vou precisar aprender a respirar fundo, aprender o que é ser paciente. E enquanto eu não aprender a respirar fundo para ser paciente, eu vou passar por esse tipo de situação de novo e de novo. Então, quando eu sou brando e pacífico, eu consigo mais facilmente fazer essa parada e refletir e obedecer com resignação. E aí tem uma outra parte aqui, o finalzinho, a última, aqui ele fala que a paciência, existem vários dicionários. Um significado muito comum que a gente acha no dicionário para paciência é conformado. Mas eu gostei deste significado que eu vi hoje no dicionário online. Autocontrole emocional. Porque hoje em dia se fala muito sobre essa questão, como é que fala? Desenvolvimento socioemocional, da inteligência emocional. Antigamente não se falava disso, esse termo nem existia, E a paciência é o autocontrole emocional. Sim, tem coisas que vão me fazer querer explodir, seja de alegria, de tristeza, de raiva, não importa qual seja a emoção. Não importa. A gente tem explosões de diferentes emoções em diferentes contextos. A paciência me permite um autocontrole para que, apesar daquela emoção me tomar, eu possa também estar consciente e não só agindo no impulso e no instinto. Porque qual é o objetivo do ser humano? Evoluir nesse planeta. Lei do progresso, está lá no Livro dos Espíritos, é uma das leis naturais. E como que a gente evolui? Raciocinando. O Espiritismo traz a fé raciocinada. Dentre todas as religiões cristãs, não vou falar de todas as religiões do mundo, mas as cristãs, o Espiritismo é o que fala em fé raciocinada. Tanto que o Espiritismo nem se denomina uma religião. Ele é uma doutrina que se apoia num tripé. Esse tripé onde está a minha câmera, se eu tirar uma perna, a câmera cai. É isso. O Espiritismo tem 3 pedras. Uma delas é a religião, mas tem a ciência e a filosofia. É por isso que a fé raciocinada. Eu preciso entender todos os ensinamentos de Jesus, que vão me ajudar a me reconectar com o meu Pai, com esse Deus maravilhoso. Isso é religião. Mas eu também preciso entender que isso tem consequências aqui no plano material, porque eu vivo, eu coloco em prática esses ensinamentos no plano material. É aqui que eu estou vivendo. Então eu preciso lembrar disso. E a ciência sim vai me ajudar a entender e desempenhar melhor, me desenvolver melhor, me relacionar melhor com este mundo material. Para que eu possa ter uma vida mais longa, a ciência nos ajuda com a medicina. Para que eu possa ter um abrigo melhor, casas de vários andares, antigamente castelos, hoje você tem edifícios, você tem a tecnologia para se comunicar com quem está lá longe. A gente, num clique, hoje vê o que está acontecendo lá do outro lado do mundo.
A gente não fica dependendo de alguém contar ou de meses para chegar uma notícia. A gente tem muito mais facilidade para socorrer alguém em necessidade. O que aconteceu agora no fim de semana? Quanta gente, quantas religiões, quantas associações, entidades já estão se mobilizando para ajudar, para repor o que foi perdido, para que essas pessoas não fiquem sem o abrigo que elas precisam, o cuidado que elas precisam. Antigamente, gente, quanto isso ia demorar? Então, sim, a ciência ela é necessária para a gente estar neste mundo. E aí, quando Jesus fala aqui que o mundo, bem-aventurados os brandos, porque a eles pertencerá a terra no futuro. O que significa? Quando a gente para olhar, especialmente naquela época, mas ainda hoje, quem dominava? Os brutos, os mais fortes, aqueles que iam e dominavam. E botava para quebrar ali e chegava, pronto, fiquei minha bandeira aqui, isso aqui é meu. E aí as pessoas pacíficas, mais quietinhas, menos violentas, tá bom, abaixa a cabeça e segue. Mas vai chegar o dia quando toda a humanidade tiver evoluído, porque é esse o nosso objetivo aqui juntos, que não vai mais existir orgulho, não vai mais existir essa necessidade de acumular em detrimento do outro, não vai mais existir a necessidade de eu pisar no outro. Quando nós nos tornarmos um mundo ditoso, um mundo feliz, que eles falam, nós estamos aí fazendo a transição para um mundo de regeneração, mas ainda somos expiação e provas. Então ainda vemos muita brutalidade, muita violência, e às vezes parece que está crescendo e que está ganhando. Mas o destino da humanidade não é essa. O destino da humanidade é a lei do amor, da brandura, da calma, da caridade, do estender a mão um para o outro, do andar de mãos dadas. Esse é o nosso objetivo. E se a gente entende isso, quanto antes a gente entende isso, mais rápido a gente vai poder desfrutar disso. Desses momentos mais felizes, mais aprazíveis, menos provas. E aí, talvez o nosso exemplo ajude outras pessoas. Porque nós estamos aqui vivendo coletivamente para aprender uns com os outros. Senão não precisava, a gente vive numa bolha, vou virar um ermitão no meio do mato e tá tudo certo. Mas não, uma das leis naturais é a lei de sociedade. A gente precisa aprender com o outro, que é aí que aparece a dificuldade. É aí que eu vou ter que exercer a minha resignação, a minha obediência, a minha paciência. Vou ter que conter minha cólera. É nesse relacionamento com outras pessoas que são tão imperfeitas quanto eu, mas tão merecedoras do amor desse Pai quanto eu. Foram criadas por Ele também. Não importa se elas são cristãs como eu, não importa se elas têm a mesma cor que eu, nada disso. O que importa é o que está aqui dentro, é a essência. E aí, para finalizar minha pregação de hoje, o finalzinho do capítulo tem um trechinho que fala: o corpo não dá cólera àquele que não a tem, do mesmo modo que não dá os outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Se não fosse assim, onde estariam o mérito e a responsabilidade? Nós temos livre-arbítrio, nós escolhemos o que fazer. Compenetrai-vos, pois, de que o homem não se conserva vicioso, senão porque quer permanecer vicioso, de que aquele que queira corrigir-se sempre o pode. De outro modo, não existiria para o homem a lei do progresso. Cabe a cada um de nós escolher seguir esse exemplo. Cabe a cada um de nós exercitar essa brandura, essa paciência, essa resignação. E
Tem momentos que não é nada fácil. Tem momentos que dá vontade de esquecer tudo e deixar o instinto comandar. Dá aquela grana, né? Quem nunca passou por uma situação assim? Aí é que entra o mérito das nossas escolhas conscientes. E foi isso que Jesus veio nos ensinar. Se a gente olhar para tudo que ele passou, naquele caminho do Calvário, até a sua crucificação, e ainda assim, Senhor, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Se a gente lembrar disso, a gente lembra que o que a gente está passando não chega perto do que ele passou. Se a gente considerar ainda que para ele vir aqui, nos mostrar tudo que ele nos mostrou na carne, como um homem normal, como cada um de nós, porque ele não veio numa projeção astral de luz para ensinar, para ficar falando. Não. Ele encarnou como um de nós. Ele sangrou como um de nós. E para fazer isso, ele precisou, entre aspas gigantes, tá, gente? Encolher toda a sua luz espiritual para ser capaz de caber num corpo de carne como o nosso, num mundo ainda tão evoluído perto da envergadura espiritual dele. Então só o processo para ele encarnar aqui, para encarnar e passar por tudo que ele passou, já foi muito doloroso. E ele fez isso por amor, para nos mostrar o que é o amor de verdade e que é possível, mesmo nesse mundo de carne, começar a viver essa brandura e esse amor que Deus espera de nós, espera que a gente aprenda. Que todos fiquem com Deus, com excelente paz e com a semana de Deus.